com a paz do Senhor. Estamos dando início aqui a mais um programa, Hora da Verdade, é um tempo crítico, e verdadeiramente estamos, infelizmente, vivendo um tempo crítico na nossa história, mas em relação às crianças, em relação aos bebês, em relação aos adolescentes, nós temos visto a atrocidade, a maldade, a perversidade em relação à sociedade, em relação às pessoas, em relação a muitos padrastos, a muitas madrastas, não são todas, não estou generalizando, mas vemos o que está acontecendo com muitas crianças da nossa geração. Crianças estão sendo destruídas, crianças estão sendo abusadas, crianças estão sendo privadas de ter um futuro saudável, paz. Crianças estão sendo privadas de ter uma infância, uma adolescência como criança verdadeiramente. Amados, sabemos que a polícia, o governo, eles estão se esforçando para poder pegar, acabar com essa quadrilha, acabar com toda essa perversidade, essa maldade. Mas a Bíblia fala em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra espíritos malignos. De repente você me fala, mas que o espírito maligno tem a ver com a atitude dessas pessoas? É justamente isso. Pessoas, por já ter um caráter depravado, por já ter uma mentalidade promíscua, então eles acabam dando lugar à margem para espírito maligno, vir levar eles a fazer o que eles desejam fazer, mas não tem coragem para fazer. A Bíblia fala, amado, em Gênesis capítulo 5, se eu não me engano, que quando Caim, ele foi inflamado por um sentimento de ciúmes, um sentimento de ódio contra o irmão dele, Deus falou para ele que aquele sentimento não era bom, mas cabia a ele dominar o sentimento, porque o diabo jaz à porta. Só que ele não deu ouvido à palavra de Deus. Ele preferiu dar lugar ao sentimento, ele preferiu dar lugar à raiva, ele preferiu dar lugar ao ciúme, à inveja, onde o maligno simplesmente foi lá e inflamou, dando a ele condições de fazer o que ele queria, que era de matar, destruir a vida do irmão dele. E Jesus Cristo, ele falou em Mateus, capítulo 24, que nos finais dos tempos, o amor de muitos esfriaria em relação ao aumento da iniquidade. E quando Jesus fala em relação a isso, ele está falando sobre um afastamento dos princípios morais deixados por Deus nas Escrituras. Amado, preste bem atenção. Nós fizemos trabalhos em colégios e não prosperou porque as pessoas não queriam que os filhos mudassem de religião. E nós não fomos levar a religião para ninguém. Nós não vamos levar um conceito humano, nós vamos levar a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, falar de Jesus Cristo. Mas conforme os próprios diretores, conforme os pais arrancaram a palavra de Deus dos colégios, abriram margem para a maldade, a perversidade entrar. Aí eu te faço uma pergunta, a culpa é de quem? É do governo? A culpa é do professor, é do diretor? Ou a culpa é sua? Porque você defende a tua religião com unhas e dentes, mas não vê a atrocidade que o maligno está fazendo com o teu filho, com a tua filha? Não vê a maldade que está acontecendo nas escolas, nas faculdades? Você acha isso normal? Se você acha tudo isso normal, amado, então você não tem por que reclamar de violências
Você não tem por que reclamar. Se acontecer alguma coisa com o teu filho, com a tua filha, porque é normal. Mas se você é uma pessoa que não aceita isso, então toma uma atitude. Toma uma atitude. Eu não estou aqui fazendo um protesto para sairmos na rua e levantar uma bandeira, não. Eu não estou falando você para gente sair na rua e começar a brigar com o governador, com o político, porque eles têm poder, autoridade em cima. No mundo espiritual eles não mandam em nada. Eles não têm poder para nada no mundo espiritual. Isso o que tem que fazer somos nós, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé, e clamando a Deus no nome de Jesus Cristo: salva o teu povo, Senhor, livra o teu povo, arranca o opróbrio de sobre o teu povo, essa vergonha, essa humilhação que se instalou na nossa nação. Onde está o povo que se chama pelo nome do Senhor? Onde está o povo que clama a Deus em nome do Senhor? Amado, estou convocando vocês aqui em nome de Jesus Cristo para nos colocarmos em oração diante de Deus em favor dessas crianças. De repente o teu lar pode estar em ordem, de repente o teu filho, a tua filha não está sofrendo esse tipo de problema, por isso que você nem esquenta a cabeça. Mas e se fosse um dos teus filhos, o que você faria? Então, antes que isso aconteça, busque a Deus. Busque a Deus, porque a palavra diz em Salmo 91, que caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Salmo 121 diz que guarda de Israel não dormita e nem cochila. É certo que aquele que te guarda não dormitará. Preste atenção, esse tipo de situação só pode acontecer se você não acreditar em Deus e se você não buscá-lo em nome do Senhor Jesus. Clame por essas crianças, porque neste momento pode ter uma criança pedindo socorro, mas está sem voz, está sem força, não consegue se defender. A Bíblia fala o seguinte, querido, Salmo 127, versículo 3: os filhos são uma herança do Senhor. As crianças são uma herança do Senhor. O diabo está destruindo isso, amado. De repente você pode falar, mas e por que Deus não faz alguma coisa? Você está fazendo alguma coisa, cara? Você está se voltando para Deus fazer alguma coisa? Você também tem responsabilidade sobre os teus filhos. E Deus ele vai fazer a partir do momento que você tomar uma posição e começar a clamar. Ele diz: clama a mim que eu responder-te-ei. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. A Bíblia diz que a mão dele está estendida para salvar, mas a Bíblia diz que você precisa chegar a ele para ele poder salvar. Amados, segundo os dados que foi da Unifesp, mais de 5,5 milhões de brasileiros sofreram abuso sexual na infância. Mais de 5,5 milhões de brasileiros sofreram abuso sexuais. Eu já ouvi relatos, amado, preste atenção, de adolescentes que quando criança foram abusados por padrasto, por vô, por pessoas da família, que eram bonzinhos, eram carinhosos, eram amorosos com os netinhos, mas tinha uma intenção maligna por trás, tinha uma intenção perversa por trás. Então você preste atenção, vigia, cuide dos teus filhos, cuide das crianças à tua volta, amado, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, deixai que venham a mim os pequeninos, porque de tais é o reino de Deus. O reino de Deus pertence a essas crianças pela a pureza delas, amado, pela simplicidade delas. Amado, tem país aí fora que eles são a favor da pedofilia, porque eles falam que isso prepara a criança para amanhã. Irmão, você
Presta atenção na mentalidade demoníaca que esse povo tem. Uma mentalidade perversa, impedindo a criança de ser criança, amado. Deixa eu ler para você aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como os adultos abusam sexualmente de crianças. Os abusadores geralmente constroem um relacionamento com a criança. Muitos deles são bons em se tornar amigos tanto das crianças quanto das pessoas próximas a elas, como dos pais, enfim. Podem se aproximar de um familiar que está enfrentando dificuldades, por exemplo, e se oferecer para tomar conta dos pequenos e colaborar com alguma tarefa que os envolva. Outros abusadores trabalham em lugares que os colocam em contato próximo com meninos e meninas, como creches, escolas, academias, centros esportivos. Alguns circulam por locais onde podem conhecer crianças, a exemplo de parques, praças, playgrounds, quadras de esporte, clubes e colégio, e não são considerados como estranhos perigosos, que é a carinha boa e afeiçoada. Hoje, essa aproximação também tem acontecido por meio da internet, o que faz com que a promoção do uso ético e seguro da rede seja fundamentalmente para a segurança de nossas crianças e adolescentes. A atividade sexual com adolescentes é considerada crime, mesmo que não exista coerção física. As crianças, quando elas são abusadas, elas não vão falar nada, elas têm medo. Eu vou ler para você aqui algumas coisas, para você poder entender. A prática de atos sexuais não consentidos com qualquer pessoa de qualquer idade ou gênero, mediante emprego de violência ou grave ameaça, sempre será crime. Se o ato sexual com menores de 18 anos é consentido, há hipóteses em que tal consentimento pode ser considerado inválido ou inexistente, tipificando estupro de vulnerável. Isso ocorre quando a vítima tem menos de 14 anos de idade, apresenta deficiência mental ou não pode, por qualquer outra causa, como uma incapacidade física permanente ou momentânea, oferecer resistência. Porque as crianças não contam que elas têm sido abusadas sexualmente? Por várias razões, todas compreensíveis. Em geral, o abusador convence a criança de que ela será desacreditada se revelar algo, que ela gosta daquilo e quer que aconteça, ou que é igualmente responsável pelo abuso e será punida por isso. É possível também que a criança sinta-se protegida por seu abusador e ache que estaria cometendo uma traição se falasse sobre o contato sexual entre ambos as outras pessoas. No caso de ter experimentado prazer físico, excitação ou intimidade emocional com abuso, a criança provavelmente se sente confusa, o que a impedirá de falar. A fim de manter o ato em segredo, o abusador joga com o medo, a vergonha ou a culpa de sua vítima. Vale ressaltar que não existem situações nas quais uma criança seja responsável por qualquer interação sexual com um adolescente ou um adulto. Então nós vemos aqui, amado, como que essas pessoas elas agem. Elas trabalham o psicológico das crianças, o sentimento. Elas ganham a confiança dessas crianças. A Bíblia diz que nós temos que vigiar. Vigiar com as suas crianças, o que ela faz, o que ela deve fazer, quem está com ela, quem fala com ela, quem deixa de falar. De repente você pode falar, mas está sendo radical demais. Se você quer entregar a tua filha para a perdição, não podemos fazer nada. Mas a Bíblia fala sobre vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor procurando a quem possa tragar. O maligno, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então ele está procurando vidas para destruí-lo.
Então vamos orar, vamos levantar um clamor a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, para Deus entrar com providência. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades, para que Deus possa tornar o trabalho deles bem sucedido também. Para que nós possamos verdadeiramente, em nome de Jesus, vencer essa batalha pela oração. Você pode não acreditar nisso, mas eu também não acredito em vitória, que vai para a rua ficar fazendo baderna, não. Me prova alguma vitória que teve, amado. Todas as pessoas que fizeram baderna, fizeram passeatas, eu não vi uma vitória, pelo contrário. Se você parar para avaliar o fato todinho, trouxe prejuízo, trouxe problema. De uma forma ou de outra, o governo conseguiu arrancar vantagem em cima de tudo isso, não sendo um prejuízo, mas a população sim. Então que nos voltemos para Deus, de todo o nosso coração. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor, não a religião, não a tradição de homens, mas cujo Deus é o Senhor. E quando você permite Deus ser entronizado, querido, você pode ter certeza que coisas vão mudar, vão acontecer, o nome dele ser glorificado, e os teus filhos terão um futuro de paz e não de mal. O Senhor diz a palavra em Jeremias: eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, um pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Está nas tuas mãos, querido, de mudar a sorte da tua família, das tuas crianças, da tua família de crianças próximas a você. Então eu chamo você, eu convido em nome do Senhor Jesus. Vamos levantar um clamor por essas crianças. Vamos orar por essas crianças, para Deus Ele fazer justiça, porque Deus Ele é justo. A Bíblia diz que para com o culpado, Deus não tem como inocente. Mas Ele sabe como fazer justiça, querido. Ele sabe como punir o culpado. Então vamos clamar a Deus, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir para Deus intervir nessa situação. Vamos pedir para Deus colocar as mãos em vir de encontro, arrebatar essas crianças desses homens, mulheres perversas. E que a federal, que o governo possa encontrar cada um deles e colocar atrás da grade onde que é o lugar deles agora. Porque eles vão ter que pagar pelo que eles fizeram por essas crianças. Mas se nós não clamarmos por isso, nada vai acontecer. A Bíblia diz: não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Então não é brigando na força do nosso braço que nós vamos vencer, é brigando em oração, clamando a Deus no nome de Jesus Cristo. Faça justiça, livra, liberta, restaura essas crianças. A Bíblia diz que Ele é o resgatador. Então resgatar, arrebatar das garras do diabo, dos garras da garra desses homens perversos. A cada 8 minutos no Brasil, crianças elas sofrem pedofilia, querido. A cada 8 minutos. A cada 8 minutos. Então vamos levantar o clamor em nome de Jesus Cristo. Tem o nosso e-mail aí embaixo, onde você está vendo. Então se você quer fazer parte dessa corrente de oração, desse relógio de oração, mande um e-mail para nós em nome do Senhor Jesus Cristo amado. Fala que você está conosco, nós vamos batalhar, nós vamos orar, clamar junto. Até para também dar uma força para o nosso trabalho, para Deus colocou no nosso coração. E eu creio que Deus vai mobilizar o teu ministério, a tua casa, a tua família. Não sei, eu creio que Deus vai fazer um mover na vida de vocês também, porque é dano que se recebe, querido. Então vamos clamar junto, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a história e vai dar um futuro abençoado para essas crianças, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amados, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te guarde e te dê graças, em nome de Jesus Cristo. Amém.